que é um assunto que interessa bem de perto a nós que somos mediadores e aos advogados em particular. E, em seguida, nós vamos ouvir a Juliana falando sobre onde nasce, cresce e se resolve a disputa na internet. Então, primeiro, Ana Tereza, por favor, muito obrigado pela sua presença. Palavra, professora doutora Ana Tereza Basílio. Bom dia, quase boa tarde a todos. Eu queria fazer uma homenagem especial ao desembargador César Cury, porque ele tem promovido eventos fantásticos, e esse é um deles. Mas ele tem feito pela mediação no nosso país e no Rio de Janeiro mais do que qualquer outro magistrado. Então, eu faço questão de sempre registrar a excelência do trabalho e a inovação que ele traz para todo o sistema, né? Não só para os magistrados, mas para os advogados, para os mediadores, para todos aqueles que atuam na nossa área. Bom, eu vou falar muito brevemente, porque a concorrência com o horário do almoço é absolutamente desleal, né? Todos vocês certamente já estão com bastante fome. O que eu queria, nesses breves minutos, expor a vocês são algumas oportunidades concretas de atividade para os advogados, para os mediadores, que é uma área da mediação que tem tido um grande, embora silencioso, desenvolvimento atualmente, que é a mediação em demandas que versam sobre assuntos relacionados ao interesse público. Nós todos sabemos que, com relação, por exemplo, à lei de improbidade administrativa, há um dispositivo no artigo 17, segundo o qual não seria possível transigir a respeito dos temas abordados na lei de improbidade administrativa. Portanto, havia, ou ainda há, uma proibição técnica para que, em ações de improbidade ou ações civis públicas versando sobre improbidade administrativa, se faça composição. No entanto, há um forte movimento a respeito da interpretação de que essa vedação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa teria sido, na verdade, implicitamente derrogada pela lei de mediação, porque a lei de mediação expressamente dispõe, em alguns de seus dispositivos, sobre a possibilidade de mediar a respeito da matéria da improbidade. Então, com base nessa interpretação de que houve, de fato, a derrogação desse dispositivo que proibia a mediação em temas relacionados à improbidade administrativa, a 5ª Câmara do Conselho Nacional do Ministério Público uniformizou a sua jurisprudência no sentido de que é possível mediar no âmbito das demandas de improbidade administrativa. E nós temos alguns exemplos em curso, evidentemente, que ainda são incipientes, e me parece que, mais uma vez, o nosso NUPEMEC é inovador no país, porque aqui no Rio nós já temos instauradas mediações sobre ações civis públicas e ações de improbidade em curso com a presença do Ministério Público. Nós temos cerca de 10 casos já noticiados de mediação no âmbito de interesses relacionados ao interesse público e defendidos pelo Ministério Público. É claro que toda a prática nova traz algumas perplexidades, algumas resistências iniciais, mas
o fato é que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem participado de procedimentos de mediação. Esse movimento faz todo sentido no nosso atual estágio, estágio legislativo, inclusive. Por quê? Porque se a lei permite, e foi considerada constitucional, a possibilidade de transação em matéria penal, o exemplo disso é a delação premiada. Se é possível fazer um acordo de leniência, como prevê a lei anticorrupção, a respeito de reparação de danos causados, inclusive com a suspensão de determinadas penalidades administrativas, por que não se poderia também submeter à transação matérias que envolvem o interesse público patrocinado pelo Ministério Público, como é esse caso, ou também por outros legitimados da ação civil pública? Nós sabemos que o Estado também é titular da ação de improbidade, a União e etc. Então, me parece que é um ramo de atividades ainda incipiente, mas no momento em que o pós-Lava Jato gerou uma quantidade surpreendente de ações de natureza civil indenizatória por práticas de corrupção e de outros ilícitos, faz todo sentido que a mediação ocupe esse espaço. E faz muito mais sentido, numa ação de improbidade, que se chegue a um acordo de reparação, porque muitas vezes não é possível contestá-la, seja porque houve delação premiada, seja porque já houve condenação criminal em segundo grau. Então, cabe ao advogado, nós estamos hoje aqui a falar de ferramentas. A mediação é uma ferramenta a serviço da advocacia. Nós ainda constatamos, principalmente no convívio que eu tenho na OAB, por estar atuando como sua vice-presidente, eu tenho visto que ainda há setores que têm uma certa resistência à mediação, e eu chamaria atenção para o setor trabalhista. Mas nós precisamos demonstrar aos colegas e à sociedade que, na verdade, a mediação é mais uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta que veio para facilitar e resolver algumas circunstâncias. E nas ações que envolvem interesse público, é claro que todos nós sabemos que, doutrinariamente, no âmbito do direito administrativo, aqueles interesses primários do Estado, há aquela definição italiana clássica de interesse primário e secundário do Estado. O primário é aquele que ele exerce o seu poder de polícia, aquele que ele exerce a sua função impositiva. E o interesse secundário é o Estado como um agente econômico da sociedade. Então, toda matéria que se enquadrar na categoria de interesse secundário do Estado, ela é passível de transação e, portanto, ela é passível de ser submetida à mediação. Notem os senhores que não estou aqui a falar ainda de arbitragem com relação a determinadas matérias, como de improbidade. Estou aqui a falar de mediação e transação. Nós precisaríamos, sob a minha perspectiva, sob o meu entendimento, para permitir a arbitragem em matérias como improbidade, de um tratamento legislativo adicional. Mas a mediação, não há nenhuma dúvida que a lei de mediação, a revolucionária lei de mediação, trouxe uma mudança expressiva no direito administrativo brasileiro, pouco notada e pouco difundida, mas trouxe. Um dos maiores méritos da lei de mediação foi alterar a perspectiva do direito administrativo brasileiro e abri-lo a os métodos
adequados de solução de litígios. Aconteceu um evento curioso que eu encontrei, desembargador César. Eu encontrei o ministro Adams no evento aqui no Rio, na Firjan, e ele havia participado, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, da parte da lei da mediação que fala sobre administração pública. E ele mesmo me disse, eu estava falando sobre esse mesmo tema, a relevância da lei de mediação, alterando a perspectiva formalista do direito administrativo brasileiro, e ele falou, puxa vida, eu nem sabia que ele tinha feito isso tudo. Eu falei, mas fez, porque nós saímos daquela perspectiva dogmática e burocrática para uma perspectiva da eficiência do poder público. E o princípio da eficiência também está agora, a partir da emenda constitucional 45, na Constituição Federal. Então, vejam os senhores que houve uma mudança expressiva de perspectiva no direito administrativo, e isso através da lei de mediação. Então, nós precisamos incentivar, como tem feito no PMEC, aqui no Rio de Janeiro, a multiplicação de casos, de soluções, de ações civis públicas e ações de improbidade, através, sim, da mediação. E, através da mediação, pode chegar a um resultado rápido de indenização de um dano, pode chegar ao resultado rápido, que é a liberação patrimonial daquilo que não foi objeto de indenização, dos réus da ação civil pública, pode-se chegar a um resultado eficiente para todas as partes. De nada adianta o poder público que sofreu com um ato de improbidade ter 10 anos de discussão com bens bloqueados que ele não pode usar e que a parte ré também não tem disposição sobre eles, para daqui a 10 anos sair uma decisão em tempo que se perdeu para investir aqueles recursos e permitir que o réu prossiga a sua vida de outra forma. Então, me parece muito importante usar esses poucos minutos que eu tenho aqui para enfatizar o meu entusiasmo e o meu incentivo a todos aqueles que atuam na área da mediação, que se dediquem e propaguem a possibilidade de audiências de mediação em ações civis públicas e ações de improbidade administrativa. Inclusive, alguns juízes aqui do Rio de Janeiro, das varas da Fazenda Pública, têm adotado essa iniciativa. Mas nós precisamos, de todo modo, que essa prática seja ampliada e seja realizada em âmbito nacional. Eu teria várias outras considerações para fazer sobre o tema, que é interessantíssimo. Nós assistimos aqui sobre blockchain, não é, desembargador Antônio Carlos? Blockchain é um arquivo, é uma ferramenta, como outra qualquer, é um arquivo estável, não tem grande complexidade, é um arquivo estável. No futuro, certamente, os cartórios de títulos, documentos e registros de imóveis poderão atuar através de blockchain. Todos têm acesso e ninguém pode alterar aqueles registros sem a forma adequada e as senhas do blockchain. Enfim, nós estamos vivendo uma mudança radical, uma mudança inevitável, inexorável, e iniciativas como essa aqui, da Emerge, em conjunto com o NUPEMEC, são fundamentais para a gente propagar essa nova realidade e, principalmente, expor aos colegas as opções de atividades novas, porque algumas vão deixar de existir pela automatização, mas muitas novas vão ser criadas, e nós precisamos estar atualizados para elas e precisamos estar focados em saber como trabalhar nessas novas realidades. Mas fica aqui, nessa breve exposição, a ênfase sobre a possibilidade de mediação em ações que envolvam o interesse público. Muito obrigada. Muito obrigado,
professora Ana Tereza Basílio, trazendo uma visão muito especial, não apenas do acadêmico, mas do profissional, especialmente do advogado, que atua. A doutora Ana Tereza Basílio tem uma atuação bastante diversificada, mas é profunda conhecedora do direito administrativo, do direito empresarial, e traz para a gente essa visão, e digo, extremamente relevante para campo de trabalho para os mediadores, que não devem se acomodar na posição apenas da mediação tradicional, mas avançar em outras possibilidades, sobretudo no campo do direito empresarial ou da atuação das empresas, na parte organizacional, desenho de sistemas organizacionais, mediação organizacional e também em compliance, que é algo que está no radar do profissional da mediação. Agradeço muitíssimo a intervenção da doutora Ana Tereza Basílio. Muito obrigado, mais uma vez, ter atendido ao nosso convite. E, sem intervalo, vou passar a palavra para a queridíssima doutora Juliana Loss, que vai nos apresentar, então, a sua exposição sobre como é que nasce, como é que se trata, como é que se resolve as disputas no ambiente de internet.